Hey guys, welcome back to my channel. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre livros em francês. Livros fáceis pra você que tá aprendendo francês, que quer ler, que quer se aventurar nesse mundo da leitura, quer diversificar mais as suas fontes de conhecimento em francês. Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês algumas recomendações de livros que vocês vão amar ler e vocês podem estar procurando eles na Amazon. Inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês estarem achando esses livros. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram. E não se esquece também de entrar aqui na descrição e conferir o Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. E vamos lá, bora lá, vamos começar. O primeiro livro seria o Poil de Carotte, que significa pelo de cenoura, né? Poil é pelo e carotte é cenoura. Mas não é isso que significa, não é pelo de cenoura mesmo. Porque isso quer dizer ruivo. Então uma pessoa que é ruiva, poil de carotte, né? Porque a cenoura é laranja. Uma frase desse livro pra já te chamar a atenção, pra você querer aí ler, seria: a infelicidade não é uma questão de circunstâncias, mas de caráter. É uma história de um menino chamado François. O apelido dele é Poil de Carotte, né? Que é o nome do livro. E aí o livro retrata a vida desafiadora do François, porque ele sofre abandono emocional da mãe dele e também desprezo pela parte do pai. Acontece ali na zona rural da França, então pra quem gosta desse climinha, desse ambiente ali mais rural do interior da França, vai gostar desse livro. E aí o livro vai destacando a solidão dele, as lutas dele, enquanto ele tenta encontrar o lugar dele no mundo. É uma visão única também que traz sobre a língua francesa e a cultura francesa. É ideal pra quem tá aprendendo francês. Então sim, gente, é um livro infantil, é um livro que, é claro, não é uma história ali pra adultos, é um livro infantil, mas como vocês conseguiram perceber só pelo resumo, é uma história bem interessante, um pouquinho triste, né? Mas é uma história que independente de idade, se você tá focando ali no francês, que ela é uma história mais fácil, né? Mais fácil pra você compreender, melhor pra você entender com mais rapidez, sem tanta dificuldade, seria então esse livro. Em segundo lugar, eu preciso recomendar pra vocês o livro de uma história que eu gosto muito, que é Le Petit Nicolas. Então, gente, foi uma das primeiras histórias que eu conheci em francês, quando eu comecei a estudar francês. Eu lembro que eu maratonei os filmes que tem desse livro na Netflix. Eu não sei se ainda tem esses filmes na Netflix, mas eu lembro que tinha 2 ou 3 e eram muito engraçados, divertidos. Eu gostei muito de assistir, me ajudou bastante com o francês no começo. Uma frase desse livro é: mas nós não somos bandidos, somos amigos. Então, uma história infantil também. Eu assisti os filmes quando eu tinha uns 14 anos. Então assim, ó, não era uma criancinha e eu gostei dos filmes. Então, não é muito só pra crianças. Se você tá aprendendo francês, você vai se divertir. É uma série de livros, então não tem só um, tem vários, que narra as aventuras do Nicolas, né, que a gente fala em português Nicolas, e dos seus amigos. Se passa em 1950 na França, é muito interessante, é uma história que te prende a atenção, te faz dar boas risadas, então é bem legal. Tem uma linguagem simples e acessível, porque assim, como é uma coisa infantil, é claro que vai ser uma coisa autêntica ainda, escrita para nativos, mas não vai ser uma linguagem super complexa que vai exigir de você um entendimento, né, altíssimo. Tem vocabulário útil, estruturas gramaticais básicas também que são úteis, que você precisa aprender. E assim, são diversas travessuras ali que o Nicolas vai fazendo com os amigos dele. Você vai acompanhando, vai se divertindo, super recomendo. E também traz vários insights sobre a cultura francesa, sobre a França, sobre os franceses. É super interessante. Em terceiro lugar, é claro que não poderia ficar de fora o maravilhosíssimo livro Le Petit Prince, né, que seria O Pequeno Príncipe. Eu recomendo ele em português, em inglês, em espanhol, e não poderia deixar de recomendar ele no idioma original. Porque, pra quem não sabe, o idioma original de O Pequeno Príncipe é francês. Então não tem nada melhor do que ler esse livro cativante, esse livro maravilhoso no idioma original, né, no francês. Imagina que privilégio ler
com as mesmíssimas palavras que o autor estava pensando, né, no significado que ele queria trazer. Porque a gente sabe que com a tradução, uma coisa ou outra acaba se perdendo, não é o mesmo sentido 100%. Então, ler no idioma original, gente, não tem preço. E uma frase de O Pequeno Príncipe é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É um livro bem curto, você lê em poucas horas, não estou mentindo porque aconteceu comigo. É um livro que é infantil, mas é na verdade para todas as idades, porque tem muitas lições de vida, sabe? Tem muitas frases inspiracionais, coisas pra você ler e ficar pensando, sabe? Pra refletir, porque não é um livrinho assim bobinho pra criança. É uma história de um menino, né? Na verdade é um príncipe, um pequeno príncipe, que ele viaja pelos planetas e ele conta essas aventuras dele para o nosso protagonista do livro. Você já deve ter visto aí pela internet uma foto muito famosa do Pequeno Príncipe com a Rosa. Você vai amar ler esse livro e não é nenhuma vez só que você vai querer ler, porque você vai querer ler outras vezes. O próximo livro é Où sont les trois petits cochons, que é Onde Estão os Três Porquinhos. Não é a história do lobo mau, mas é parecido ali, né? Porque tem bastante vocabulário de casa, de limpeza, porque tem um avestruz que cuida desses três porquinhos e aí eles vão fazendo diversas travessuras na casa e aí você vai lendo o vocabulário, sabe, da casa, de arrumar a casa, né, de arrumação. Você vai aprendendo palavras novas, expressões, é bem interessante. O próximo livro é Courage Petit Marron. Então é uma menina que ela fala com animais. E aí ela encontra um golfinho encalhado na praia e ela e o primo dela tentam ajudar, né, esse golfinho, tentam resgatar ele. O próximo livro é Edmond, La Fête sous la Lune. Então é Edmond, a festa sob a lua. Uma frase desse livro é: na noite sob a lua, tudo parecia possível. É um esquilo que ele não gosta de sair de casa, ele é mais reservado assim. Ele mora numa árvore e acaba acontecendo uma festa nessa árvore. E outros animais também vêm pra essa festa. Então você já imagina ali que você vai aprender vocabulário de animais, né? Super interessante aprender os nomes dos animais. Se você estiver fazendo o Duolingo da mesma época, porque o Duolingo ele tem diversas lições que falam ali sobre nomes de animais, você vai conseguir decorar, memorizar com muita facilidade. E também, conforme os personagens são apresentados, você vai aprendendo a descrever alguma coisa em francês, os adjetivos, como que descreve, sabe? Como é que faz uma descrição de alguém em francês. Então você vai aprender várias palavras novas que você vai com certeza usar em outros momentos. Próximo livro é La Tour Eiffel a des ailes. Então é A Torre Eiffel tem asas. Uma frase seria: às vezes basta um pouco de magia para realizar grandes coisas. Não podia, né, faltar uma história na nossa queridíssima, amadíssima Paris, porque se a gente tá falando de francês, a gente sempre lembra de Paris, né? E aí, não tem como lembrar de Paris, não lembrar da Torre Eiffel. Então nessa história tem uma neblina lá em Paris que não deixa as pessoas verem que a Torre Eiffel, ela cria asas e sai do lugar dela. E aí ela viaja pela França, por diversos lugares da França, enquanto o povo não tá vendo, né, por causa da neblina. E aí ela conhece outros lugares, também é claro que é um livro infantil, mas também é bem legal. O próximo livro é Je t'écris, j'écris. Uma frase desse livro é: nas palavras que escrevo, deposito todo o meu amor e esperança, na esperança de que elas encontrem seu coração e o abracem com o mesmo calor que sinto ao escrevê-las. Então, um romancezinho, né, gente? Isso daqui tem uma forma de diário. E a menina, né, uma adolescente, ela escreve várias cartas pro amado dela. E ela vai descrevendo ali pra ele o que tá acontecendo, né, com ela no dia a dia. Ela mora na frente do mar. Aí ela vai contando pra ele o que tá acontecendo. Próximo livro é Vendredi ou La Vie Sauvage. O livro, ele é uma reinterpretação daquele clássico livro do Robinson Crusoe. Na história tem esse Robinson, né, esse menino, que aí ele sofre um naufrágio numa ilha deserta. E lá ele aprende a sobreviver, né, enfrenta os diversos desafios que vêm com isso, porque imagina, né, se parar numa ilha deserta depois de um naufrágio sem nada, é complicado. E aí vai explorar ali os temas de solidão, né, liberdade, natureza humana. E aí tem esse Vendredi e vai aparecer na história. Agora temos o livro do Ni d'Ève, ni d'Adam.
Então é um livro que, na verdade, é uma autobiografia fictícia sobre uma menina que ela vai pro Japão e aí descreve a vida dela, nas experiências de uma estrangeira num país desconhecido, porque ela trabalha como intérprete em uma empresa japonesa e vai explorar, assim, aquele tema de choque cultural. Porque imagina, né, se mudar pro Japão, é uma cultura bem diferente, e aí vai explorar esse tema. Claro que também vai falar de amor, de solidão, né, esses temas aí que estão muito presentes em livros. Por último, né, de bônus, vou trazer até mais livro aqui, seria Dans le cœur d'Alice. É uma história de uma menina que ela mora com o pai dela, e ela se apaixona por um garoto do bairro dela, e aí ela tenta conquistar ele. Então, assim, é uma leitura bem leve, mas que vale a pena, né? Então é um romancezinho ali, bem levinho, pra você aproveitar no seu tempo livre, pra ler um livrinho e ainda aprender francês. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. Não se esquece de conferir o Ultra English e o link, né, dos livros que vai estar aqui embaixo na descrição. E foi isso, gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Bye bye, see ya!